Bom dia, domingo 18 de junho. Vamos fazer um breve apanhado do que estudamos ontem. A lição de sábado falou, com o título Iluminado com a Glória de Deus, fez um breve resumo, dizendo que cedo ou tarde os eventos finais eles irão acontecer. Não sabemos exatamente quando, nem como, mas temos informações suficientes para estarmos alertas, não sermos pegos de surpresa. E os que forem fiéis a Deus, comprometidos com a sua palavra e obedientes aos seus mandamentos, terão seus nomes inscritos no livro da vida. Convém lembrar uma coisa, meus queridos, ter o nome no livro da vida é apenas o início da caminhada. Esse nome pode ser retirado. Apocalipse capítulo 3, no verso 5, Jesus disse: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O Grande Conflito, o livro Grande Conflito, na página 111, diz assim: o livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Aceitou a Cristo, seu nome é inscrito no livro da vida. Mas para que permaneça lá, devemos ser fiéis até o fim, perseverarmos até o dia da volta de Jesus. Domingo, agora, o título Preparação para a Crise Final, título até de um livro do Fernando Chay, muito interessante, vale a pena ler. Primeiro texto da primeira pergunta, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6. Que alerta Paulo fez sobre os últimos dias da história? É um texto longo, vamos pegar aqui duas frases marcantes do texto. Diz primeiro que Paulo falando que nós devemos estar inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Só que lá na frente ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Em outras palavras, os fiéis servos do Senhor, eles vão estar vigilantes, sóbrios e vigilantes. Vigiar é estar espiritualmente alerta. Ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos e focalizar a preparação para o encontro com o Senhor. Os servos de Deus, os filhos da luz, não serão enganados por mensagens alarmistas marcando datas, nem serão negligentes quanto à preparação para o encontro com o Senhor, como aconteceu nos dias de Noé. Ele alertou, ele pregou, construindo a arca, e o povo ali envolvido na sua rotina, no seu dia a dia, até que veio o dilúvio e levou a todos. A questão número 2, revise Daniel 2 e observe a sequência de reinos que surgiram e se foram exatamente como previsto. Podemos confiar que tudo que Deus disse que vai acontecer, realmente acontecerá? Ora, relembrando aqui o sonho da estátua, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele teve um sonho e Deus queria mostrar para ele, revelar a ele o futuro, a sequência de ascensão e queda de impérios. O sonho era o seguinte: uma estátua feita de 4 metais, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, e as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. De repente, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atinge a estátua nos pés. E a estátua ruiu, desmoronou. E aquela pedra foi crescendo, tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. A interpretação dada por Deus para Daniel, e ele revelou ao rei Nabucodonosor, foi a seguinte: a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, que governou de 605 a.C. a 539 a.C. Depois iria surgir o Império Medo-Pérsia, liderados ali por Dario e Ciro, que governou o mundo de 539 a.C. a 331 a.C. Na sequência viria o Terceiro Império Mundial, o Império Grego, o ventre e os quadris de bronze, o Império Grego do grande rei Alexandre, que governou o mundo de 331 a.C. a 168 a.C. E por fim, viria as pernas de ferro representando o Império Romano, que governou o mundo de 168 a.C. até a sua queda em 476 d.C. O Império Romano se fragmentou, se dividiu em 10 nações bárbaras, 7 permaneceram e deram origem às nações da Europa que nós conhecemos hoje. E a interpretação diz que aquela pedra que atingiu a estátua nos pés, nos dias desses reis, quais reis? As nações da Europa que nós conhecemos hoje, representava então o reino de Cristo, que virá e será estabelecido e não passará para nenhum outro reino. Quando nós olhamos a história geral, podemos perceber que aconteceu exatamente como foi predito por Daniel, por volta do ano 600 a.C. Lá naquela época, Deus já revelou a sequência da queda e ascensão de reinos
E exatamente aconteceu, do jeito que Deus revelou. Por isso, a pergunta: podemos confiar que tudo que Deus disse que vai acontecer realmente acontecerá? Mas é claro que sim. Particularmente, o estudo do sonho e das estátuas na boca do Nabucodonosor, para o meu caso, na minha questão espiritual, foi determinante para que eu aceitasse e reconhecesse Deus como o Senhor que está com a mão no leme na história. E Deus trabalhou com muito cuidado, com muito carinho, foi muito paciente comigo, e eu pude então me aprofundar nesses estudos, contando aí com a colaboração do meu grande amigo e pai na fé, Pedro Menezes, e sua família. E louvado seja Deus, não tenho dúvidas quanto o que falta acontecer, não tenho dúvidas que vai acontecer exatamente como está previsto na palavra de Deus. Tenha um bom dia, fique na paz.